E aí pessoal, meu nome é Ezequiel Donhauser e continuando então aqui as videoaulas, né? Agora eu quero fazer aqui alguma coisa que é muito legal. Eu quero demonstrar para vocês o que eu vou fazer aqui. Na verdade, vocês não é para se preocupar muito com a funcionalidade do Linux, né? Porque isso aqui tem muito a ver com, com, a, com as chamadas de sistema do kernel e tudo mais, né? Por exemplo, deixa eu só dar uma ideia de como que isso funciona, para que vocês tenham uma ideia e para vocês verem a comparação depois que eu vou fazer entre dois códigos. Um, eu vou usar aí normal, né, uma aplicação, e eu vou tentar otimizar esse código, né? No caso eu tenho aqui ó, o meu. Deixa eu remover esse exec aqui, que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um código que vai ficar, digamos assim, em assembly e que eu vou conseguir abstrair, digamos assim, eu vou conseguir chegar a um nível de que eu não vou nem usar a biblioteca, a biblioteca C padrão de chamada de sistema, e eu vou me comunicar diretamente com o kernel, porque o que acontece é o seguinte, por exemplo, deixa eu mostrar esse arquivo main.c para vocês. É um dos códigos básicos que a gente está fazendo. A única coisa que eu botei um while aqui, né? Então, o que vai acontecer? É que ele vai executar isso aqui, vai escrever teste na tela e vai ficar parado, né? Aí no caso no Linux aqui, deixa eu compilar isso aqui. Eu vou chamar isso de exec_c, porque esse aqui vai ser o executável em C e depois eu vou fazer um em assembly, tá? Então seria exec_c e daí main.c, né? Beleza? Aí eu vou executar esse cara. Aí o que acontece é que ele escreve teste e fica parado porque eu tenho um while lá, né? Então quando dá Ctrl+C aqui, eu finalizo a aplicação, beleza? Então é um bagulho simples, mas o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, eu vou conseguir fazer com que a minha aplicação se comunique direto com o kernel, ao invés dele passar aí pela biblioteca C padrão, né? Por exemplo, se eu usar aqui uma outra ferramenta chamada LDD, tá? Não é o linker, é o LDD, ele verifica os links dinâmicos, as bibliotecas dinâmicas que tem no meu executável, no caso o meu exec_c aqui, né? Então, ele está dizendo que ele está usando 3 bibliotecas, né? Essa daqui é sempre a biblioteca que faz o link dinâmico das bibliotecas. Essa outra é a biblioteca C padrão, que no caso eu uso ali para o printf, né? E outras bibliotecas aí, né? Tipo, tudo que você for usando, ele vai incluindo bibliotecas aí na tua aplicação. Então, essas são as bibliotecas que são linkadas dinamicamente quando o programa começar a executar, tá? E geralmente essas bibliotecas são compartilhadas com todos os outros programas também, né? Mas eu quero que vocês prestem atenção só no processo que eu vou usar para conseguir fazer uma otimização muito absurda assim, em níveis de quantidade de código, né? Para vocês verem o que é possível fazer aqui com as ferramentas, tá? Provavelmente e isso vocês vão entender lá pra frente, então, nas videoaulas. Mas eu quero fazer isso mais para, digamos assim, chamar atenção para as pessoas que dizem, tá, e daí? Por que eu vou aprender isso tudo, né? Qual que é o sentido disso? Então, eu vou mostrar aqui uma otimização que eu chamo de otimização hardcore, né? Que nós vamos diminuir absurdamente a quantidade de código para fazer a mesma coisa. Que seria, então, fazer isso. Apenas, né? Imprimir aquele teste na tela e ficar parado. Para fazer tudo isso, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte, vou dividir essa tela aqui. Aqui eu tenho aquele meu código .c ali normal, eu vou tentar ainda otimizar. Primeiro vamos fazer o seguinte, vamos executar esse carinha aqui, né? Ele está executando, então ele está em execução porque ele está naquele while, né? Então a gente consegue ver o seguinte dele, por exemplo, vamos usar o ps_aux aqui, né? E vamos fazer o seguinte, aqui está o executável, o PID desse processo é o 22665, né? Então, o que eu vou fazer é usar uma ferramenta que vai mostrar para a gente quanto de memória e quais
locais e quanto de memória que está sendo usado para executar esse programa, que no caso ainda está em execução porque está naquele while, né? Então vou usar isso e o nome do PID, no caso 22665, 22665, ok? Então isso daqui é o que ele está usando na memória. Observem que ele está naquele endereço que eu falei na aula anterior, né? Que é o endereço de onde que um executável começa a executar, que é nesse 8048.000 aqui, né? Então, se vocês observem, ele está usando 12K de programa e mais outras coisas, está usando umas outras que são as bibliotecas dinâmicas, né? Que ele está usando, que são as bibliotecas compartilhadas. No caso, isso não é o próprio programa que está usando, porque isso é compartilhado, né? Mais alguns outros pontos de memória que ele está usando e assim por diante. E a pilha também, né? Que isso aqui é padrão, no caso, ele está usando 132K de pilha, né? Para fazer as coisas dele. Ok? Então, isso tudo de memória, o total de uso desse nosso executávelzinho está nos 2032K, que no caso é 2 mega e pouquinho, aí, 2 megabytes, né? Ok? Beleza, então agora o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos tentar diminuir isso. Vamos abrir o nosso main aqui e ao invés de usar então o printf aqui, nós vamos tentar otimizar mais isso. A gente vai tentar usar uma chamada de sistema direto, porque o que acontece? Quando você quer imprimir algo na tela, não é o aplicativo que faz isso sozinho, né? Ele tem que o que ele faz? Ele chama o kernel dizendo que eu quero escrever teste na tela. Então o kernel escreve para mim na tela e depois ele me retorna, né? Então sempre as coisas em geral que você faz, quer se comunicar com o drive, quer se comunicar com teclado, com tela, com tudo isso, você tem que fazer uma chamada de sistema para o kernel. É ele que se responsabiliza de abstrair toda essa informação para você, tá? No caso aqui, eu só de um printf e o kernel que se exploda lá e imprimir na tela, né? Então tá, é isso. Mas agora, ao invés de usar printf, que é uma função muito abstrata, digamos assim, muito alto nível, digamos assim, eu vou tentar usar uma função que é direto de uma chamada de sistema. Então, aqui dentro do nosso include, né, a gente vai ter um arquivo chamado unistd. Esse carinha, ele vai ter então vamos achar aqui o nosso write, que a gente quer escrever na tela. Então a gente vai usar a função write, né? Então aqui está o nosso write. Então vamos usar esse carinha aqui. Então vamos copiar isso no nosso aqui, ao invés de nós usar o printf e ao invés de nós usar o stdio aqui, a gente usa então esse arquivo ali, né, que é o nosso unistd, né? Então a gente inclui esse cara agora, unistd.h. Vou usar esse cara aqui agora, né? E então aqui a gente vai usar então essa função write. Isso daqui você não precisa saber por enquanto, porque isso são peculiaridades do Linux, o que é uma saída, uma entrada de dados. Então aqui o descriptor, né, que é para mim dizer aonde que esse write vai escrever. Eu digo que é que é para a tela, né? Eu quero escrever na tela. Isso daqui seria então o nosso buffer, o que a gente vai escrever, que no caso seria aquele nosso teste/n, e o comprimento que a gente vai escrever, que no caso teste/n são 6 caracteres, né? Então a gente vem aqui e diz que vai ser 6 caracteres. Então agora a gente vai usar a função write para escrever. E vamos comentar aqui o nosso printf, certo? Então vamos compilar isso e sem nenhum problema, compilou de boa. Agora vamos tentar executar isso então. Executamos e a princípio funcionou normal, o teste ficou parado, né?
Ok, então vamos abrir essa outra tela aqui de novo e vamos fazer o seguinte, vamos executar isso de novo e vamos ver qual que é o exec aqui, é 22733. E a princípio não baixou praticamente nada de memória, né? Praticamente ficou a mesma coisa, tá? Sem muitas perdas aqui, mas agora então a gente vai melhorar isso ainda mais, tá? A gente está usando ainda bastante memória, né? Mas agora então, o que eu posso fazer é o seguinte, eu vou, ao invés de eu compilar isso, no caso eu vou deixar aquele exec ali, que vai ser a nossa melhor performance usando a linguagem C, né? E agora a gente vai usar então aqui, vamos transformar esse main.c em assembly para a gente poder dar uma mexida nesse código aí, tá? Então tá, vamos lá, vamos gerar aqui -s, né? Que a gente quer agora apenas compilar aquele nosso main.c e a gente quer dar um nome para o objeto vamos chamá-lo agora de main.s, né? E vamos pegar o nosso main.c. Beleza, agora a gente transformou ele num arquivo assembly, né? E vamos dar uma olhada dentro dele. Opa! Não é .s minúsculo aqui, é .s maiúsculo. Então tá, vamos ver dentro do arquivo. E aqui a gente tem algumas coisas, né? E o que a gente vai poder fazer aqui é melhorar isso, tá? A gente vai tentar melhorar esse lance aqui. Então o que acontece aqui? Observem que eu coloquei alguns valores dentro de uns locais aqui, dentro da stack, e chamei a função write, né? Aqui tem um call write. Então eu estou fazendo uma chamada de uma função C ainda, não estou fazendo uma chamada direto para o kernel, tá? Se você observar aqui em cima eu tenho a nossa string, que nós vamos mudar a label aqui, ó, que essas labels aqui ele gera sozinho, né? Então vamos mudar, vamos escrever aqui str, tá bom, né? Que vai ser a nossa string. E aqui, isso daqui a gente pode tirar tudo, porque esse base pointer, essas coisas a gente nem sequer vai usar aqui. Então a gente pode tirar tudo isso daqui fora. Então arrancamos tudo isso daqui fora. E agora o que acontece aqui vai ser o seguinte, então ao invés da gente, ó, por exemplo, mover isso daqui para a pilha, a gente vai mover direto para os registradores, porque o que acontece? Uma chamada de sistema a gente move direto para os registradores. Uma chamada de sistema no Linux, aqui tem a lista de chamadas de sistema, isso é quando você quer pedir alguma coisa para o kernel, você tem que fazer uma chamada de sistema, né? Então nós queremos usar aqui a nossa função syswrite, que nós estamos escrevendo, né? Ok? Então o número da nossa chamada de sistema é 4. Então no registrador EAX nós temos que colocar o valor 4. Então a gente pode fazer isso direto, né? Não precisa nada dessas tretas aqui. Então ao invés de a gente usar tudo essas gambis aqui, a gente vai fazer o seguinte, vamos tirar isso aqui tudo fora e vamos mover um valor, né, para dentro do registrador. Então assim, eu quero que vocês primeiro, né, não se apeguem ao que está acontecendo exatamente, o que eu estou fazendo aqui, né, mas eu quero que vocês entendam como que é possível manipular as ferramentas de uma forma eficiente, né? Então, você sabendo usar as ferramentas de uma forma eficiente, você vai conseguir fazer várias coisas. Então, tá.
lá numa chamada de sistema, ele diz que a gente tem que mover para o EAX o número da chamada de sistema, que no caso a gente quer fazer um write. Então nós temos que mover 4 para o registrador EAX, né? Então vamos mover para o registrador EAX o valor 4, né? O próximo, que é o EBX, a gente tem que mover o nosso descriptor, que é aquele lance que eu escrevi lá no write, né? Que é o número 1, né? Que é o descriptor para escrever na tela. Então, a gente escreve nesse registrador o valor 1 no registrador EBX, ok? Agora, no registrador ECX, a gente coloca a string, né? Que no caso seria o endereço para a string, né? Porque, então, a string seria o seguinte: como a string é isso daqui, ó, a gente vai apontar para lá. É um ponteiro para onde está a string. Então, ao invés de a gente usar aqui, ó, a gente usa str aqui, ok? E aqui a gente vai usar o nosso registrador ECX, né? Que é o registrador ECX. Aí no EDX a gente vai colocar então o size, né? Qual que é o tamanho da string que a gente quer escrever. Então a gente cria mais um move aqui, move L, que no caso é 6, né? O tamanho da nossa string é 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Barra N é um caractere, né? Caractere de quebra de linha. Então a gente coloca isso no registrador EDX, ok? E ao invés aqui a gente de fazer uma chamada para alguma coisa, a gente vai fazer o seguinte: aqui tem um outro lance que daí a gente vai gerar uma interrupção de software direto para a chamada de sistema, que seria int, né? E qual que seria o valor da chamada? Seria 0x80. Então int 0x80. Aqui eu vou botar isso aqui na frente, né? Então eu estou fazendo uma chamada de sistema direto. Isso daqui seria fazer uma chamada de sistema. Eu estou dizendo para o kernel que eu quero escrever na tela essa string, né? str, que tem um tamanho tal, e eu quero escrever na tela, que eu estou dizendo o descriptor 1, a chamada de sistema número 4, que é write, e é isso. E ele vai fazer isso para mim, né? Ok? Isso aqui eu vou separar aqui só para que vocês entendam. Aqui, ó, por exemplo, eu vou jogar isso aqui no início aqui, que é o nome do arquivo. Aqui eu vou dizer que é o nome da section, né? O nome dessa section aqui que vai a string é o raw data, né? Aqui eu digo para que section que eu quero que vá aqueles códigos, né? E aqui eu digo que o main é global, o tipo, né? E tudo mais, que é o tipo função, blá blá blá. E beleza, aqui eu fiz uma chamada de sistema, ele vai escrever na tela, ok? Então vamos escrever isso aqui para facilitar, né, nosso entendimento. Aqui vamos escrever um comentário dizendo chamada de sistema write, ok? Aí outra coisa, quando a gente faz quando o nosso programa sai, ele não simplesmente é aquele return 0, é uma abstração da linguagem C, para que no caso, quando você quer que o teu programa seja finalizado, você não chama, tipo, não é return 0, né? O return 0 ele vai retornar para uma função, no caso do C, que já está preparada para fazer uma chamada de sistema chamada exit, que é para o sistema operacional pegar o teu programa e tirar da memória, ok? Então nós temos que fazer uma outra chamada de sistema para sair, no caso é chamada de sistema exit. E como que é feita uma chamada de sistema exit? Vamos achar aqui, ó, o exit. O exit tem que colocar no registrador EAX o valor 1, no registrador EBX o valor, né, de retorno,
tipo que no caso 0, return 0, né, que vai representar o exit 0, né? Não aconteceu nenhum problema, né? Então beleza. Então é só isso, esses outros registrador não usa. Então tá, vamos lá e vamos fazer isso. Vamos mover, né? Move L e um valor 1, que é a nossa chamada de sistema 1, né? Então vamos primeiro o valor, né? O valor, não, a chamada de sistema. Primeiro a chamada de sistema, que é o número 1, e o para aquele registrador que é o EAX, né? E move L o valor 0, que é o nosso 0, né? Que é um retorno dizendo que não deu nenhum tipo de problema, para o registrador EBX. E daí de novo int 80 para chamar, no caso, para fazer essa chamada de sistema, né? 0x80. Beleza? Mas a gente não fez isso diretamente, né? O que a gente fazia aqui era um while, né? Então como é que a gente pode fazer um while aqui? A gente pode fazer o seguinte: call while, call loop, pode ser, né? Então seria isso. Nós vamos dizer que isso aqui é loop infinito. E aqui embaixo a gente cria então uma label chamada loop e faz um call loop, ou seja, nunca vai sair daqui, ok? Essas outras coisas aqui a gente arranca tudo fora, que foda-se, não importa. E é isso, nós temos o nosso programa. Vamos ver se esse bagulho funciona. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui funcionar de primeiro, então. Então vamos compilar esse carinha, main.s, né? Só que aqui a gente vai ter que fazer um pouco diferente. A gente vai ter que usar o AS, né? Menos O, o nome do objeto. Aí a gente vai dizer o nome do objeto, vamos chamar main asm.o, né? Vamos transformar ele no objeto primeiro. No caso seria o nosso main.s. Transformamos ele num objeto, né? E agora a gente vai ter que linkar isso, né? ld menos o main underline asm.o, não, exec asm, e daí main underline asm.o. E daí ele disse o seguinte, isso aqui é importante, ele disse o seguinte: eu não consigo achar uma entrada, né, que seria o símbolo start, que é o símbolo que inicia o código, né, que é onde que o código, quando o sistema operacional sobe a tua aplicação para a memória, ele te coloca no start. O start é a primeira label que vai ser executada, a primeira função, né, que será executada. Então, se ele precisa do start como início, então o que a gente pode fazer? Vamos dentro do main.s e vamos mudar o nosso main então para underline start. Vamos mudar o nosso main para underline start e é isso. Vamos ver se isso vai funcionar. Vamos as menos o nome do objeto, main underline asm.o, main.s, geramos o nosso objeto de novo. Agora vamos linkar ld menos o exec underline asm e daí o nosso main underline, né, o nosso objeto que a gente acabou de reparar, digamos assim. Ah, tá. É que eu esqueci aqui de mudar o nome, né?
que isso tem que ser global. Então a gente coloca o nome desse cara aqui como start, né? O global start aqui. Start, e é isso. Deixa assim mesmo. E vamos de novo, mesmo processo aqui. E beleza. Agora vamos tentar executar isso. Ah não, peraí, tem um probleminha nesse código. Vamos ver lá. Vim main.s. Aqui dentro eu não posso fazer isso aqui. Eu tenho que fazer o seguinte aqui. Aqui não é call, aqui é JMP, é jump. Tá? Para ficar no loop ali, eu uso o jump, né? JMP. Ok? Isso aqui já vai resolver. Vamos gerar um objeto novo. Vamos linkar. Opa! Linkar isso e tentar executar. ASM. E o programa está funcionando normalmente. Só que vamos agora fazer uma comparação de quanto de memória que esses dois programas estão usando. Então tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou executar o nosso exec C, né, nosso programa em C, ele está executando o nosso programa em C aqui em cima. Vamos executar aqui o nosso exec... Opa, deixa eu entrar lá, né, videoaulas, /exec asm. Então os nossos dois programas estão executando o nosso arquivo, nosso programa feito em C, o mais otimizado que a gente conseguiu, e o nosso executável em assembly que a gente otimizou ao extremo aqui, né? Vamos dar um PSAlse aqui, daí a gente vai ver, ó, esse aqui é o nosso programa .c, que tem o PID 23061, então pmap 23061. E isso daqui é o uso de memória da aplicação, e vamos fazer isso pro nosso assembly, né, que é o 23064. Então pmap 23064. E olha a diferença absurda. O endereço começa aqui, belezinha, temos 4K para o exec asm, que é nosso programa. Olha quanto de memória que ele está usando para fazer a mesma coisa, 152K contra 2000K, né? Então, isso daqui é o que é possível ser feito, né, com nós, otimizando as coisas ao extremo aí, né? Então, isso daqui pode ter ficado muito, mas muito confuso para a maioria das pessoas, mas isso aqui era só mesmo como didática esse vídeo, né, para vocês verem que realmente importa entender de como usar as ferramentas, né? Então, na próxima videoaula a gente vai continuar a estudar as coisas com mais calma, né? Isso aqui era só mais por demonstrar como é importante ter um entendimento das ferramentas de compilação aí, beleza? Então, até a próxima videoaula.